Olá, caros amigos da TV Aberta, a TV que está sempre aberta para ajudar você. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Trouxemos hoje um tema palpitante: mortes coletivas. E para falar sobre as mortes coletivas, Paulo Henrique Wederhoff, do Paraná, que veio ao nosso congresso para proferir brilhante palestra, tirando dúvidas muito cruéis daqueles que assistiam. Vamos ver? Vamos começar com alguns conceitos. O que é Espiritismo? Todo mundo quer saber isso. E há conceitos equivocados. Mas podemos construir vários conceitos. Um deles poderia ser esse. Ele é o estudo, a interpretação, ou seja, o entendimento, e a prática dos princípios da doutrina espírita. Uma doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para um sistema de ideias. Já ouviram falar da doutrina do partido? Todo partido tem uma doutrina. E ela pode servir para um sistema religioso, um sistema político, científico, filosófico, entre outros. Um exemplo de doutrina, ou de princípio que forma uma doutrina. Doutrina do direito romano, a base do direito universal atualmente. Todos são iguais perante a lei. Não é um bom princípio? Qual é o objetivo do direito? Construir justiça. E qual é o entendimento sobre o que é justiça? Dar a cada um o que é seu. Mas como que nós vamos fazer justiça se não seguirmos o princípio de que todos são iguais perante a lei? Que não se pune o réu duas vezes pelo mesmo crime. Ou então um outro princípio, que a pena não deve ser maior que o crime. Ela deve ser educativa. Reunindo esse conjunto de ideias ou princípios, forma-se a doutrina do direito. Vejamos alguns princípios da doutrina espírita, que reunidos harmonicamente formam o que nós entendemos como doutrina espírita. Deus, causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. Jesus, exemplo de coerência entre o pensar, o falar e o agir. Um voluntário que veio à Terra ensinar. Livre-arbítrio, liberdade equilibrado pela responsabilidade. Reencarnação, oportunidade de aplicar o aprendizado anterior e aprender o que ainda não foi aprendido. Mediunidade, comunicação bidirecional. Falo e ouço, só que mentalmente. O Espiritismo, como dissemos, é filosofia, ciência e religião. À medida que nós desenvolvemos o nosso conhecimento filosófico, científico e religioso, essas áreas começam a se superpor e formar aquela área amarela que pode ir crescendo até que fique um círculo só superposto, fazendo a unidade do conhecimento. Aí nós transitamos entre o filosofar, o fazer ciência e o aplicar eticamente o conhecimento. Porque, afinal, filosofia trata do quê? Do questionamento, da busca da sabedoria. Filosofia trata da qualidade das questões. Por exemplo, o nosso time vai ser campeão? É uma pergunta de qualidade para os torcedores. Qual o sentido da vida? Já é outra qualidade. Então, filosofia trata disso e do seu desdobramento lógico das respostas.
Ciência já trata da qualidade das respostas, da verificabilidade, dos protocolos que se usa para ver se a verdade se sustenta na realidade. E religião trata da qualidade das escolhas que fazemos. Escolhas éticas ou não. Lembrando que ética é fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito. Imaginem esses três elementos, filosofia, ciência e religião, como mamão, banana e leite. Corta os três e coloca, reúne os três no liquidificador e bate. Vai fazer uma unidade. Chamamos essa unidade de vitamina, né? Para nós, estudiosos da filosofia, ciência e religião, vai fazer a unidade do conhecimento. E lembrem, comportamento é efeito. Comportamento é efeito. Do quê? Do conhecimento. Vejam o que Kardec disse. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Mas ambas, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas negam uma a outra, uma necessariamente está errada e a outra certa, porque Deus não pode destruir sua própria obra. Então, quando as coisas não batem, precisamos filosofar mais, ou seja, questionar. Precisamos fazer desdobramento lógico das respostas que são apresentadas, para alcançar um novo patamar de entendimento. Esse filósofo contemporâneo foi perguntado: o que dizer aos jovens que praticam sua religião? Ele disse: olhe, pode-se observar dois caminhos para a evolução. Um deles é a segurança da armadura externa dos moluscos. Grande proteção. E a outra é o risco do esqueleto interior, que é o nosso caso, com órgãos expostos. É um risco. A armadura impede a transformação. As espécies aparentemente menos protegidas conheceram a evolução mais criadora. É uma colocação muito interessante. Nós, apesar de termos o esqueleto interno, estamos aí, com microfonia e tudo. Então, se uma religião lhe oferece uma ossatura que permite você tornar-se aquele que deseja ser, ela constitui uma vantagem. Se ela o confina em certezas, você corre o risco de ficar amarrado. Primeira lição de filosofia do grande historiador Will Durant, na História da Civilização. A primeira lição de filosofia é que todos podemos estar equivocados. Veja que humildade. Quanta verdade. A segunda é que não se aprende filosofia. O que aprendemos é a filosofar. E aquela filósofa do Fantástico, Viviane Mosé, diz assim: filosofar é questionar as certezas. Mas até as certezas? Claro, certezas de quem? E diz o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, que a certeza é a maior inimiga da verdade. Suponha que você tem certeza sobre algo, e os recentes avanços científicos revelam algo novo, uma verdade mais completa do que a sua. Se eu lhe apresentar essa verdade, e você tiver certeza da sua verdade, você rejeitará a minha, ainda que ela esteja mais correta. Porque você tem certeza. É assim que a certeza pode ser a maior inimiga da verdade. Então, podemos concluir que a certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. Imagine-se no alto de um trampolim com os olhos vendados, vestindo a camisa do seu time. E lá embaixo a turma gritando: pula, pula, pula. Não dá vontade de ver que camisa eles estão usando? Ou então, pelo menos, dá uma espiada para ver se tem água na piscina. Esse cientista diz que não há explicações certas ou verdadeiras. As que aceitamos são as que estão certas até agora.
Todas as boas explicações são provisórias. No universo, tudo é biodegradável, inclusive as ideias. Pois se assim não fosse, já seríamos perfeitos. Porque achamos que já temos as verdades finais. Daí estaríamos perfeitos. Não parece ser o caso. Pelo menos no meu caso. Então, o Espiritismo é filosofia porque busca novas respostas para velhas questões. Há respostas, mas nós buscamos novas, né? Muitos de nós somos oriundos de outras religiões, porque aquelas velhas respostas não nos serviam mais. Agora, nós não podemos admitir que o Espiritismo alcançou o patamar final. Aliás, o Espiritismo é dos homens e das mulheres. A doutrina espírita é uma composição entre encarnados e desencarnados. Mas há algo maior, que é a doutrina dos espíritos. Kardec colecionou o que pôde durante o tempo que teve disponível, através dos médiuns que estavam à sua disposição. Mas disse que precisaríamos continuar na construção. É o que estamos fazendo. Então, o Espiritismo é filosofia porque levanta novas questões sobre velhas respostas. Se assim não fosse, ainda estaríamos na época da Inquisição. E é ciência porque incorpora as novas verdades que a humanidade alcança. O Espiritismo não se desatualiza se ele abraçar tudo que a ciência revelar como verdadeiro através dos seus protocolos mundiais. Quando não for possível os cientistas derrubar uma ideia, aquilo pode ser incorporado ao Espiritismo. E a religião, porque estuda e ensina as consequências morais da aplicação do conhecimento. O Centro Espírita é um laboratório que busca a verdade. Veja, filosofar não é tomar posse da verdade, é buscá-la continuamente. Que dizia Sócrates, eu sei que não sei. Os outros estão iludidos. Então, Espiritismo. Se nós não concordarmos, não há problema nenhum. Você pode estar certo. Porque, afinal, ele é sujeito ao livre-exame. E não há monopólio da verdade, da sabedoria, do conhecimento e da virtude. Nós expressamos o entendimento atual, mas não adianta concordar conosco. Ano que vem poderemos mudar de ideia, se aprendermos algo novo. Mudamos o entendimento à medida que aprendemos. E evolução é adaptação à realidade. E a realidade está sujeita a leis naturais. Qual a razão dos desencarnes coletivos? No Livro dos Espíritos, questão 728, há essa pergunta. A destruição é uma lei da natureza? Sim. Seu objetivo é a renovação. Renovação. Vemos isso o tempo todo em todos os lados. 741. É dado ao homem prevenir-se dos eventos que o afligem? Sim, pela experiência e conhecimento, mas pode agravá-los pela indolência. Tipo, preguiça. Tipo, não é meu problema. Vejam esse caso histórico. Vulcão Santa Helena, erupção de 1847, gravada por um artista numa pintura. Vulcão Santa Helena em 1980, tremor de 4 graus Richter, no dia 20 de 3 de 1980, 20 de março. Erupção do dia 18 de maio. Março, maio. 59 dias de aviso prévio, 57 mortos. Com todo o conhecimento científico, com todo o cuidado que os americanos têm com a vida, com todo o esforço da polícia, dos meios de comunicação, 57 mortos. Desnecessário. Quem sabe, não no caso do dono do hotel que decidiu daqui, não saio daqui, ninguém me tira.
Qual o potencial de mortos no caso de um acidente aéreo com esse aparelho aí? Piloto e copiloto. Se não cair numa casa. Hã? Qual o potencial de dano no caso desse avião cair? 30 passageiros mais a tripulação. Qual o potencial de dano, perdas de vidas humanas, no caso desse avião? Ou seja, nós construímos. Mas seria destino? Já que estamos falando de aviação, qual o destino de um avião depois que decola? Chegar no seu destino. Chegar onde ele queria ir, né? Mas há um destino mais garantido do que a cidade onde ele queria ir. Isso, ele não é lá de cima, ele é do chão. Então, o destino de um avião depois que decola é a superfície do planeta, seja ela de terra ou água, porque ele não é lá de cima. Mas ainda é o transporte mais seguro que você conhece, em termos de percentual de perda de vidas humanas. E esse vapor? 134 passageiros. E esse? 2.240. Orgulho. Né? Nem Deus afunda. Né? Será? Claro que não afunda. Deus não quer que nenhum navio afunde. Vai perder alunos da escola? Alô? Não é essa a proposta. Mais 1.523 pereceram. Orgulho. Queremos cumprir horário. Nada de reduzir velocidade. Toda a força à frente. Mas há icebergs. Temos que cumprir o horário. Freedom of the Seas. Potencial de dano. 5.730 passageiros. Parece que o povo não aprende, né? O povo é difícil, não é? O povo. Nós não somos povo. Nós somos uma maravilha. Nós sabemos o que fazer. Eles é que não sabem. As pessoas é que são difíceis. Nós não somos pessoas. E construções humanas na Terra, prédios. 1910, 30 pessoas, um prodígio da arquitetura da época aqui no Brasil. 50 mil no caso desse edifício, 200 mil visitantes por dia. Tínhamos feito um ganho. O ganho foi perdido. Todos lembram dessa tragédia, né? Agora, se uma boate lotada pegasse fogo em 1950, quantas pessoas morreriam? Quem sabe nenhuma. Não tinha seguranças na porta para evitar que saiam correndo sem pagar. Quantas pessoas havia na boate Cromagnon quando ela pegou fogo na Argentina? 2004. Mortos 194, feridos 1.432, total 1.626, fora os que fugiram sem dano nenhum. Depois do acidente da Boate Kiss, no café filosófico lá da firma, eu perguntei na frente de todos para o meu filho: filho, sinceridade, quantas vezes eu disse para você que esses lugares são armadilhas? Várias. Foi a resposta dele. Eu disse agora, já que você foi sincero, de novo. Adiantou alguma coisa? Não. Essa é uma coleção de eventos semelhantes ao da Boate Kiss nos últimos 20 anos. 1993, Buenos Aires, a Caves, com 17 mortos. Na China, 394. No ano 2000, no México, Lobo Rombo, 20. Em 2000, na China, novamente, 200. Em 2001, Belo Horizonte, Caneco, 6. 2002, no Peru, Utopia, 28. Na Venezuela, La Guajira, 50. Em 2003, nos Estados Unidos, em Rhode Island, 100 pessoas mortas com um show pirotécnico.
2004, Buenos Aires, Cromagnon, 194 desencarnes. Desencarne coletivo. 2008, no Equador, a Factory, com 13. 2008, novamente na China, 43. Melhorou o sistema lá. Fizeram algo, né? Porque aumentou a população, não há de diminuir. Ou era um local menor. E no Brasil, 2013, Boate Kiss, 241. Um recorde. Lamentável. A grande pergunta que eu ouvi é essa: por que aqueles jovens pereceram? E a melhor resposta que eu ouvi é essa: porque estavam lá. Filosofemos. Por que estavam lá? Porque escolheram estar lá. Da mesma maneira que escolhemos ir a um cinema, a um restaurante, a um teatro, a um estádio de futebol, a uma federação, a um congresso. Temos fé. Quando pegamos um avião, temos fé. Que tem alguém que sabe o que está fazendo. Porque se fosse para Deus impedir, não cairia nenhum avião nunca. Não afundaria nenhum navio nunca. Mas alcançamos o livre-arbítrio. Ou aprendemos a usá-lo, ou continuaremos tendo desencarnes prematuros. Mas eles pereceram principalmente porque as normas de segurança que poderiam prevenir uma tragédia não foram seguidas. Vejamos, ocupação licenciada, 691 pessoas, havia mais de 1.000. A gerente, quando entrevistada, declarou: nós temos 1.000 comandas e mais 500 de reserva. Sputnik, que é o show pirotécnico que eles usaram lá, o material, gera faíscas de 4 metros de altura. O teto era baixo. Espuma inflamável. Me pergunto, quem comprou a espuma para isolar o ruído, pediu espuma dessa qualidade ou a espuma não inflamável, segundo a norma dos bombeiros? Mas qual é mais barata? Houve corrupção? Não sabemos. Quem fez sabe. O extintor não funcionou. Por que não funcionou? Um dos que escaparam conta que o extintor foi usado dias antes, em brincadeira por alguns jovens. Não havia sprinklers, aquele chuveirinho de incêndio. Não havia exaustores, porque o exaustor jogaria o som para fora e essa boate estava num lugar residencial. Então, todas as pessoas que ligaram para lá pedindo silêncio poderiam ser, em parte, responsáveis pelo acidente, porque queriam dormir. A fumaça venenosa mata em 5 minutos. Como escoar 1.000 pessoas em 5 minutos de um lugar onde só sai um de cada vez? A luz apagou. As pessoas não sabiam para que lado correr. Como achar saída no escuro? Estavam todos sóbrios? Claro que não, né? Não se vai num lugar desse, nessa idade. Há exceções. Evidente que há. Mas estavam todos juntos. Saída única e estreita, e os seguranças atrasaram a saída. Esse é um layout publicado pela Veja, mostrando a situação. Muitos correram para o banheiro, mas não havia como sair, porque lá seria o lugar de sair sem pagar. Então, foram colocadas grades que resistiam vandalismo, tentativas de evasão, etc. Era uma armadilha. Não intencional, mas ainda assim irresponsável. A fumaça
reduz o nível de oxigênio respirado pelas vítimas, que passam a absorver monóxido. O gás reduz a capacidade de transporte de oxigênio para o sangue. Então a pessoa respira mais rápido. A fumaça lesiona as vias respiratórias, provoca tosse e a sensação de falta de ar. Então a pessoa quer respirar ainda mais. Isso aumenta o nível de CO, do gás monóxido de carbono, e outros gases tóxicos nos pulmões. O cérebro passa a sofrer com a falta de oxigênio que causa tontura e sonolência. Em até 3 minutos a pessoa desmaia. Alguns minutos após a morte, ocorre a morte cerebral causada pela parada cardíaca. Tristeza, dor, angústia, questionamento, revolta são alguns dos sentimentos que qualquer um de nós sentiria como pai, como mãe. Daí vem nos dizer que nossos filhos eram os assassinos da Alemanha? Alô? Vejam, essa imagem está lá no teto do restaurante Madalosso, em Curitiba. Quando você chegar de carro ali, que tem a cobertura para descer, olha para cima, está lá. E foi muito legal quando o nosso guia, não espiritual, material, formado em história, perguntou: e vocês sabem qual é a vingança de Michelangelo? Não. Que vingança? Veja, os artistas eram obrigados a trabalhar para quem tinha dinheiro na época. Quem tinha dinheiro era a igreja. Então tinha que fazer as coisas que eles queriam. E quem sabe não concordasse muito com aquilo. Mas está ali a vingança de Michelangelo. Já acharam? Acho que não é isso, hein? É o umbigo. Concordam que é o umbigo? Como que Adão poderia ter umbigo? Não veio de placenta. Não é? Não era um boneco de barro? Não ia ter o cordão umbilical. Não é genial? Vejam como é revelador o segundo olhar. E achamos até um método didático para demonstrar isso. Aponta o polegar na direção do umbigo e cubra ele, fechando um olho. Por favor. E daí troque de olho. O primeiro olhar encobre o umbigo. O segundo olhar revela. Não pode mexer a mão. Né? Cobre com o polegar, um olho fechado, e depois troca de olho. Veja que o segundo olhar é revelador. Ele falou isso para nos ensinar a olhar o mundo, as pessoas e as coisas através do olhar do outro. Nós não olhamos o mundo, as pessoas e as coisas através do olhar de Kardec? E não é revelador? A pergunta é assim: não está trocado o Criador e criatura lá? Né? Muito obrigado. Estava faltando alguém tomar a iniciativa e perguntar isso. Está trocado no slide ou na nossa cabeça? Quem foi que criou aquela imagem para Deus? O homem. Então é na nossa cabeça que está invertido, não é no slide. Não é isso? E aí, nós demos uma forma para Deus e também colocamos nele a nossa visão de como ele deve ser. Por exemplo, voluntarioso, punitivo, brasileiro, abaixo os outros times. O nosso tem que vencer, porque a nossa felicidade vale mais do que a felicidade dos perdedores. Eu gostaria de ver o dia em que vem jogar no Brasil a Argentina contra a seleção, joga melhor, limpo e melhor. E é aplaudida por nós brasileiros. Como fizeram com o Brasil na Suécia em 58. Aí daremos demonstração de evolução moral. Vejam, quanto à nossa opção pelo resgate, né? Veja, eu também acreditava nisso. Não se sintam mal.
Mas por que morrer seria um castigo ou resgataria algo? Por que morrer de forma cruel e dolorosa faria uma pessoa resgatar o quê de quem? De Deus? Olhem aqui. Morreu, acabou ou continua? Continua. Continua e volta ou não volta? Volta. Achamos que volta. Volta porque quer ou vem na marra? Livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Quem que tem livre-arbítrio de não morrer? Então, provavelmente, voltamos na marra. A gente não pergunta para uma criança de 3 anos, que nem meu neto, 4 anos quase, se ele quer tomar vacina. Leva, toma, quando vê já foi. Mas é um segundo de dor para uma encarnação inteira de saúde. É curioso. Vocês não querem morrer, mas não se cuidam. E o pior é que depois dá um trabalhão para convencê-los a reencarnar. E eu fico até imaginando. Então, eu estou na fila do reencarne? Sim. E quando? Ah, não se sabe. Só Deus sabe. E posso escolher? Olha, tenha calma que tudo se ajeitará. Quando você vê, está aqui. Quando vê, está lá. Não é assim? Provavelmente, deve ser essa a razão de que espírito não dorme. Medo. Tá louco? Eu vou dormir aqui quando eu vejo eu estou lá, sem poder escolher o pai, a mãe, a classe social. Enfim, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Irmãos, não confundam Deus que nos criou com o Deus que nós criamos. Vejam, quem mata alguém de forma premeditada, aplicando o sofrimento de forma propositada, não faz igual ao que cometeu o pretenso crime gravíssimo pelo qual estaria sendo punido? Se Deus fosse o responsável por essas mortes, seja por que motivo for, não tornaria Deus tão ou mais cruel do que os que, segundo o princípio da vingança, cometeram erros que mereceriam este tipo de punição? São perguntas duríssimas, altamente filosóficas e profundamente religiosas. Se considerarmos que tragédias são premeditadas, Deus teria que interferir no livre-arbítrio de alguém para que essa pessoa fosse corrupta, negligente ou não cumprisse seus deveres. Bombeiros, arquitetos, os músicos, os donos do lugar, os jovens que seriam levados lá por equipes, entre aspas. Se fosse assim, seriam necessários crimes hediondos para resgatar crimes hediondos antigos, à espera de resgate, em uma cadeia interminável de crimes hediondos para resgatar crimes hediondos. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança e depois moldamos suas leis com base nos nossos princípios de justiça. Já ouviram falar, né? Código de Hammurabi. Vejam, no tempo de Hammurabi havia uma desproporção brutal entre crime e castigo. Se ocorresse um acidente em que alguém, por sua culpa, perdesse um olho, você não perderia apenas um olho. Você seria provavelmente, se essa pessoa tivesse poder, torturado até a morte, todos os seus seriam aniquilados e todos os bens seriam tomados. Era desproporcional. Hammurabi, sendo um homem justo, estabeleceu um código e mandou gravá-lo em pedra no centro das principais cidades. Uma delas está lá no Louvre e é essa daí. Gravado nela o código de Hammurabi. E o artigo 196 diz assim: se alguém arranca um olho ao outro, um olho seu será arrancado. Se alguém, no artigo 200, se alguém parte os dentes de um outro, em igual condição, deverá ter os partidos os seus dentes.
Eu fiquei curioso com de igual condição. Resquício da desigualdade. Depende do nível do cara. É que nem igual perante a lei. Alguns são mais iguais que os outros na nossa sociedade, ainda injusta. Mas é uma evolução do princípio anterior, que era o da falta de justiça. Né? Mesmo se olharmos, por exemplo, para a escravidão. Vocês sabem que naquele tempo lá, os gregos combatiam, os persas combatiam e tal, e os perdedores eram escravizados. Conhecemos bem o caso relatado por Emmanuel, em 50 anos depois. Né? Mas a escravidão era uma evolução. Quando comparamos com o que se fazia antes, os vencidos eram aniquilados. Então preservou-se a vida. É triste olhar, mas é uma evolução. Parecido com o que nós vemos hoje em dia. No Coliseu Romano entravam 22 gladiadores. Poucos saíam pela porta da vida, e a maioria pela porta da morte, como eles chamam as portas lá. Hoje, 22 gladiadores entram num campo de futebol para correr atrás da bola, e da fama, e da fortuna. Né? Quem se mata agora são os torcedores. Melhorou, não é? Pelo menos lá no centro já não se matam mais. É só nas bordas. Quem sabe a hora que eliminar isso, melhorou bem. Vamos ver algumas evidências aritméticas para um exercício científico. Qual a idade aproximada dos soldados alemães lá em 1945, fim da guerra? A maioria já morreu. Estão usando os jovens. Vamos admitir que seja em torno de 25 anos. Em que anos desencarnaram esses jovens que sobreviveram? Vamos dizer que o sujeito participou lá do campo de concentração e conseguiu sobreviver, terminou a guerra, cada um para sua casa, vamos começar a vida de novo. E os que desencarnaram em 45? Qual o período médio entre encarnes? Vamos reunir tudo isso. Lembram desse livro? Maravilhoso. História de Emmanuel, sobre seu próprio passado, quando ele era um senador romano. E lembram desse, que é o seguinte, onde ele reencarna 50 anos depois como grego, Nestório. 50 anos depois. Então, para quem desencarnou em 45, mais 50 anos, se fosse usar a aritmética antiga, dos 50 anos, as pessoas teriam 18 anos. Se tivesse alguém por aqui, sendo de lá, naquele grupo. E se eles desencarnassem 10 anos depois, em 55, nessa data teriam 8 anos. Se desencarnassem em 65, já não teriam nem encarnado ainda. 60 anos, por exemplo. – 75 anos daria 2020, quando o sujeito ainda vai reencarnar. Alguém que tenha sobrevivido e desencarnado com 75 anos. Então, a pergunta final, né? Que não quer calar. Será que ao interpretar a lei de causas e efeitos, querem ver? Um encarne, ele é um efeito, mas tem mais que uma causa. Pelo menos pai, mãe e Deus. Né? Pai e a mãe com material genético. Deus com espírito. Causas e efeitos. E desdobramentos ao longo do tempo. Então, não estamos usando o princípio do olho por olho, dente por dente, e perpetuando a dor? Será que nós ainda não estamos estacionados em Hammurabi, querendo que as pessoas paguem olho por olho e dente por dente, quando a lei é de perdão, nossa relação com o Pai é de amor, segundo Jesus, e Jesus sugeriu perdoar os inimigos.
Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, quando é que nós vamos começar a seguir o que o Cristo disse? E tirar da nossa cabeça o olho por olho? Então, será que ao simplificar não transformamos as vítimas em algozes e os irresponsáveis em vítimas? Vejam, se é uma equipe espiritual fazendo aquilo acontecer, tipo policiais do lado de lá aplicando a morte coletiva dos encarnados, então os que causaram o desastre são vítimas, são inocentes, tem que tirar da cadeia. Se na justiça humana, que é falível, execuções coletivas são duramente condenadas, por que imaginar que Deus se utilizaria delas? Afinal, todos já nascemos com pena de morte. Vocês conhecem alguém que tenha sobrevivido a um encarne? Não. Mas não é morte, é desligamento da escola para fazer reavaliação, para fazer aperfeiçoamento, para voltar para uma nova contribuição. Encarnamos para ensinar o que aprendemos e para aprender o que ainda nos faz falta. Encontraremos os efeitos do que construímos. Um sistema político corrupto, um sistema comercial baseado na ganância, egoísmo, orgulho, tudo isso nós exemplificamos no passado, as pessoas aprenderam e agora aplicam em nós também. Então, causas e efeitos. Mas isso é livre-arbítrio, é a consequência do livre-arbítrio, não é uma punição. Deus não está punindo quem destrói o fígado com álcool. O sujeito está aprendendo que aquilo não se faz. Mas não é punição. A dor é um alarme, sinalizando por aí não. Imagine uma chapa quente e eu com a mão em cima. Se eu não tivesse a dor, perderia a mão. Ela é um alarme. A dor no primeiro dente salva todos os outros dentes, se eu mudar comportamento. Então faz sentido imaginar que equipes espirituais estariam tramando a pena de morte coletiva? Tenho dificuldade em aceitar isso. Será que ao nos apegarmos a respostas que retiram de nós a responsabilidade sobre os fatos, não estamos deixando de fazer o que realmente contribuirá para evitar as novas tragédias? Viram a coleção? 20 tragédias, 12 tragédias em 20 anos. Ninguém assiste televisão? Ninguém presta atenção na conversa? E por que só uma porta? Porque hoje em dia são necessários 3 seguranças e 2 fortes. Porque quando a turma sai correndo em grupo, é difícil conter. Eles saem sem pagar. Então eu fico imaginando que todas as pessoas que nas suas trajetórias multi-encarnatórias, algum dia deram calote em alguém, ajudaram a construir a mentalidade da defesa do patrimônio. E eu olho para mim mesmo e não consigo ver que eu não tenha feito isso no passado. Não lembro das outras encarnações. Mas se a lei é de evolução, não é possível que eu tenha sido uma pérola no passado. Né? Aliás, eu acho que essa é a minha melhor encarnação. Claro, nunca estive tão consciente. Essa é a nossa melhor encarnação. Porque nunca soubemos tanto. E a próxima será ainda melhor, porque saberemos mais. Então, a ideia de resgate combina mais com perdão ou com olho por olho e vingança. Olha o que disse Gandhi ao interpretar Jesus. Se formos atrás do olho por olho, acabaremos todos cegos. Porque Jesus revogou Moisés. Moisés tinha a ideia, lei de Talião, que aprendeu lá com os antigos que vieram de Hammurabi.
Então, se formos atrás do olho por olho, acabaremos todos cegos. Genial. Viram como existe o livre-arbítrio de cada um na reencarnação? Vamos fazer uma pausa para um pequeno intervalo, mas voltamos já já. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Nos Tempos de Jesus, um lançamento das edições FESP com a autoria de Humberto Fabre. Os Tempos de Jesus é uma emocionante e surpreendente história de um personagem que demonstra a importância de suas escolhas e suas consequências. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Muito bem, voltamos novamente e agora vamos ver a pergunta que o nosso querido conferencista respondeu no dia do congresso. A pergunta da nossa colega, a Hermínia, ela está se referindo ao caso do tsunami lá que houve na Indonésia, que nesse caso não se trata de resgate, quer dizer, foi uma ação da natureza, certo? Quer dizer, pela natureza ocorreu o terremoto no fundo do mar, criaram-se ondas gigantescas e causou ali cerca de 2.000 mortes, certo? Então a pergunta dela seria, quer dizer, e nesse caso como que o Paulo explicaria, né? Quer dizer, seria resgate ou o que seria? Vejamos o caso do Japão, então. Notaram nos filmes que passaram que a onda pulou o muro que fizeram? Então os japoneses sabiam do risco e fizeram o seu trabalho. Foram responsáveis e fizeram a defesa. Que altura será o muro daqui para frente? Mais alto. O homem aprende com os problemas. Mas então esse planeta é um planeta feroz? É. Quando merecermos um melhor, iremos para um melhor. Por enquanto, há o que desafia a nossa inteligência nesse daqui. Veja, todos somos inteligentes. Me causa um pouco de preocupação quando eu ouço as pessoas dizendo assim, nossa, conheci fulano, mas inteligentíssimo. Não. Espera aí, ele é inteligentíssimo e eu não? Você não? Por quê? Quem nos deu a inteligência? Deus. E como é que é essa distribuição? Todos somos inteligentes. Agora, temos mais ou menos experiência, temos mais ou menos estudo, por circunstâncias pré-construídas ou por livre-arbítrio. Não quero estudar, não quero ler. Certo? Vejamos o caso da usina. Eles fizeram o melhor naquela usina, mas já decidiram, não, usina na beira do mar não dá. Ela tem que ficar longe do alcance do tsunami. É o aprendizado pelo erro. Vejamos o caso daquele tsunami da Indonésia. Li na revista. Já existe metodologia para prevenção e alarme. Só não foi instalado. E como mensagem de hoje, nós tiramos um trecho do texto do próprio Paulo Ederhoff, do livro do Congresso 2014. Os espíritos explicam que há inúmeras maneiras pelas quais nós, os espíritos encarnados, aprenderemos sobre a importância da proteção da vida durante nossos estágios encarnatórios. Se considerarmos que tragédias como estas são premeditadas, teríamos que admitir interferência no livre-arbítrio de alguém para que esta pessoa fosse corrupta, negligente e não cumprisse seus deveres com o fim de aplicar-se penas de morte coletivas.
Quanto à influência das equipes espirituais, devemos lembrar que elas podem ser chamadas a intervir construtivamente no sentido da prevenção de algum evento humano de grande significado para a civilização, desde que isso não limite o livre-arbítrio das pessoas. No caso de desencarnes coletivos, a influência das equipes espirituais é semelhante ao das equipes encarnadas, ou seja, é de apoio após o evento. Estamos encerrando assim mais um programa. Felizes com a sua audiência. Não esqueça, acompanhe-nos no Facebook, facebook.com/Um Sentido para a Sua Vida. Até lá!